Então, voltando agora, definitivo para o nosso debate, lembrando que o nosso tema é o Jovem Espírita e a responsabilidade com o Brasil. Nós estamos aqui na Rede Amigo Espírita, no chat. Meu nome é Isabela Azevedo, estou aqui no Batalha do Bate-Papo. Qualquer pergunta ou colocação que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, a gente está aqui para ouvir, para responder. Podem participar com a gente, tranquilo. A gente também está transmitindo pela TVC e pela Rádio Fraternidade. E então, primeiramente, boa noite a todos aqui. Boa noite. Dizer que é um prazer estar com vocês aqui com a gente nesse Evangelho. E nosso tema é um tema bem interessante, né? A responsabilidade com o nosso país, né? Com o futuro do nosso país também. Tanta coisa que a gente tem para abranger, que abrange quando se fala do Brasil. Né? E aí, para a gente organizar o nosso debate e seguindo um roteiro, a gente podia falar assim das situações que a gente vive, né? Porque quando a gente fala Brasil, aí vem Brasil, o lugar que a gente mora, aí vem nosso cotidiano, aí vem todas as coisas, universidades, escola, trabalho, família, né? Festas, tudo isso envolve nosso país. E aí, pra gente começar falando das nossas situações, assim, como é que seria falar assim, da responsabilidade, nossa responsabilidade, quando a gente fala da sociedade em si, da sociedade brasileira, da sociedade que a gente vive? Qual seria a nossa responsabilidade diretamente com eles? Então, Beli, antes de tudo, antes de direcionar certos ambientes que o jovem pode atuar, no livro Conduta Espírita, de André Luiz, por Valdo Vieira, ele vem falar diversas situações em que nós devemos utilizar a conduta espírita. E lendo o capítulo que fala sobre a conduta espírita do jovem, assim em particular, é muito interessante que ele vem falar várias características de como o jovem tem que agir e tal. Aí ele vem falar que o jovem tem que ser vigilante, tem que ser equilibrado e vem elencar várias características. Mas o que eu achei mais interessante assim foram duas colocações. A primeira é que ele fala assim, para anotarmos a extensão das nossas forças, mas sempre consultando os corações mais amadurecidos aqui no aprendizado terrestre, ou seja, nossos pais, nossos avós, nossos familiares em geral, mas também aquelas pessoas que nós nos baseamos, nós temos como exemplo, sabe? Para que evite que a gente caia em desvios, porque nós ainda somos muito inexperientes, sabemos que somos espíritos antigos. Muitas vezes a gente acha que já sabe tudo, né? Exatamente, só que com o esquecimento do passado, e o fato de a gente ainda estar nessa infância espiritual, a gente ainda acaba caindo em muitos desvios. Então, esses corações amadurecidos que André Luiz ele se reporta, eles são fundamentais para a gente. E o outro fato que eu achei muito interessante é quando ele vem falar assim, ele faz uma gradação, ele fala: a imprudência gera desarmonia, a imprudência gera desajustes, os desajustes geram extremismo e o extremismo gera perturbação. Então, para a gente ter cuidado, porque às vezes uma imprudência, uma falta de vigilância em determinada coisa, ela pode gerar uma perturbação enorme para a gente. Então, para a gente ter cuidado e sempre estar consultando os nossos pais, a gente ter neles exemplos mesmo, que embora todos estejamos aqui na Terra para aprender, mas eles têm um papel fundamental na nossa vida. Não é por acaso que a gente vê nessa situação, né? Que Deus nos coloca numa família. Exatamente. Então tem toda uma lógica a ser seguida. Mas é isso mesmo que a Maria falou, a questão da gente ter respeito com os mais velhos, né, primeiramente, e vigiar nossas ações, nossos pensamentos, que é pra gente saber realmente como se portar, né, questão da responsabilidade e tudo mais. Mas aí falando do nosso cotidiano. São parênteses aí. Parênteses. O que é que vocês poderiam falar pra gente em relação à sociedade? Como é que a gente poderia suportar o jovem? Isso aí já começa quando se a gente observa as definições de ser espírita e do fato de você já ter um comportamento assim um pouco mais responsável. Diante das minhas leituras eu observei justamente isso. Quando você se reporta, principalmente a pessoa espírita, você se coloca
uma posição de maior responsabilidade. É interessante a frase que eu acho que diz assim: quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, maior será cobrado de você. E eu creio que essa frase diz muito do tema que hoje a gente está tratando, da responsabilidade com o Brasil. Não podia ser diferente. O país demonstra, assim, um aspecto um pouco bem maior do que a gente cuidar da nossa vida, dos amigos, da família. Denota uma responsabilidade inteiramente assim com o outro, né? Você ter o cuidado com o próximo, como se qualquer um fosse seu irmão, vivendo a humanidade em família, como de fato tem os ensinamentos do Cristo. E eu acho que vai bem por aí. Você se importar de forma que você observe que a sua atitude implica na mudança de alguma pessoa que está ao seu redor. Às vezes a gente não repara, mas muitas vezes a gente encontra pelo caminho alguém que diz: caramba, aquela tua atitude, por exemplo, de fazer trabalho voluntário me inspirou para fazer isso, para fazer aquilo. E você já nota que a partir daí vai gerando, incitando a pessoa a buscar mais conhecimento e a buscar ela ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Nós sempre somos exemplos para alguém, né? Sim. Exatamente. E torna, como que você falou, de sermos vigilantes, principalmente com relação a isso, porque tanto a gente pode influenciar para coisas boas como também para coisas ruins. E eu acho que o fato de você ser jovem espírita influenciar nisso com relação ao país vai bem por isso aí. Quando você tem um pouco mais de consciência, vamos colocar assim, você é diretamente responsável por suas atitudes, porque você sabe que impacto aquilo vai ter, principalmente no meio que você vive, né? Eu ia perguntar já, o jovem espírita, ele é mais responsável, ele sente a necessidade de ser mais responsável que os outros, será? Eu acho que ele tende a ser mais responsável, né? Principalmente pelo fato de que ele tem mais ciência. Nós aqui aprendemos sempre, desde criança, desde a evangelização infantil, a gente está dentro da casa, a gente tem aquela ciência de que tudo que a gente faz hoje vai nos refletir futuramente. Então, todo o jovem, a partir de quando ele é uma criança, então tem que moldar-se aquela criança, para que quando ela for no futuro, ser um adolescente, ser um adulto, que ela seja um adulto responsável, que ela tenha em si a moral, né, que aquela conduta realmente necessária para ser exemplo. Ele acaba tendo mais consciência dos atos e poder refletir isso no futuro dele. E é interessante ver que tudo, como os exemplos que já foram dados, é uma reação em cadeia. Tudo que a gente faz, mesmo que a gente não esteja percebendo na hora, pode ter alguma influência na vida de outra pessoa, pode espelhar para isso e aquilo. E ainda mais o jovem espírita, que ele serve como, digamos, um propagador da doutrina e aquela pessoa que vai estar lá no meio das outras e vai ser reconhecida como espírita, que vai estar propagando aquelas ideias. Então a responsabilidade dele torna-se imensa por isso também. Com certeza. Quando a gente fala assim de responsabilidade, acho que vem muito também a questão do livre-arbítrio, né? Porque a gente é livre pra gente fazer o que a gente quiser. Mas como é que a gente faz para dosar e ter essa consciência do que a gente pode fazer, do que nos é permitido fazer e toda a responsabilidade que a gente tem que cumprir? Como é que a gente faz para entender esses três e agir da maneira correta? É bem difícil. Simples assim, não é tão simples. É um esforço diário, né? E não é uma receita de bolo também. Exatamente. Cada um vai agindo conforme acha conveniente. E assim, o fato de você ter conhecimento vai te limitando a chegar até onde você pode ir. Não, vou parar por aqui porque eu sei que a partir daí pode acontecer isso e isso. Não, hoje foi um dia ruim. E respeita, né? Porque a gente vê muito que lá fora a meta é ultrapassar os limites. Mas até que ponto esses limites? Esses limites são coisas boas? Ou exatamente, é saudável? Ou são coisas assim que é mais pro ego, pro orgulho, para incitar a vaidade? Né? Eu vejo muito a responsabilidade como uma consequência do livre-arbítrio. Porque a partir do momento que a gente utiliza esse nosso atributo do espírito, que é
o livre-arbítrio, que é essa liberdade que a gente tem de fazer as nossas escolhas, a gente tem que arcar com as consequências. E ter responsabilidade por aquilo que a gente escolheu. Tem que aceitar isso e ir. Porque o Espiritismo a gente sabe que ele não proíbe nada. Aquele fato, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me convém, exatamente. O Espiritismo, ele lhe mostra o caminho, que é o que Jesus... Aquela velha pergunta, gente... Tem tá para fazer alguma coisa, né? Fazer aquela pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Então não é aquilo de, não posso fazer isso, eu não posso ir para festas, eu não posso fazer tal coisa. É não. pensar nas consequências e se fazer um excesso, se vai causar coisas ruins. Exatamente. Ver, eu tenho condições de arcar com essas consequências, eu vou... É você analisar a situação por um ângulo amplo, assim, mais abrangente. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele fala, tem uma parte que ele pergunta assim, orações, preces, né, preces para quando você está em dúvida. E ele sempre coloca lá, de assim, está na dúvida? Não faça. E ele tem três únicas perguntas que ele bota para você selecionar. E assim, isso vai interferir em algo na minha vida de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa? Isso vai ajudar alguém ou vai atrapalhar alguém? Isso vai fazer com que as pessoas que estão ao meu redor me vejam de maneira negativa? Então, se a maioria dessas perguntas for respondida para a maneira negativa, então se abstenha de fazer. Porque se isso daí está levando você para um lugar negativo, então, obviamente, futuramente você vai acabar aprendendo, não vai fazer coisas boas. Tanto de companhia, quanto de aprendizado, de ciência, de malfeitos, né? Então vai desencadear uma série de ações que pode trazer terríveis coisas futuras, né? Ou então até mesmo no presente. Nesse livro aqui, exatamente. Nesse livro Esclarecendo os Jovens, de Humberto Ferreira, eu acho que eu já indiquei esse livro várias vezes aqui, mas ele é muito interessante, muitas coisas do Evangelho a gente tira dele. E ele fala aqui, o jovem iluminado pelo entendimento espírita pode levar uma vida social normal, porém em todas as situações deve demonstrar equilíbrio, evitando os excessos e tudo que prejudica a saúde. É exatamente isso que vocês estavam falando aqui, né? Qual é o sentido da gente saber que uma bebida, drogas faz mal para o nosso corpo material, nosso corpo espiritual? Qual o sentido da gente usar aquilo, né? Por que a gente faz isso? Qual seria o sentido em fazer isso? Mas ao mesmo tempo o nosso papel aqui não é proibir, né? Não é chegar e dizer, não faça isso. É você dizer, olha, coloca a mão na consciência. O que é que você acha? Você acha que isso está fazendo bem para o seu corpo físico, para o seu corpo espiritual, as companhias espirituais que você está conquistando com esse tipo de atitude? Acha que vale a pena? Mas vai atrair energias boas para você. Isso. Pesar na balança. Não só do lado espiritual, que a gente já conhece, toda a carga negativa que isso gera, mas também no nosso campo físico. Você se afasta da sua família, você se afasta dos verdadeiros amigos, achando que os que atraem por isso, por esses motivos, são os verdadeiros, mas na hora que você realmente precisa, nunca estão lá, não é? Acaba atraindo mais problemas, mais situações ruins. Exatamente. Você acaba se afastando do seu meio saudável, destruindo famílias, como a gente vê muitos casos, por causa dos vícios, por causa de más companhias. E essa é uma fase que realmente é bem complicada, porque você está bem propício, bem exposto a tudo isso. É a fase que você quer experimentar. Exatamente. Você fica mais vulnerável. E além de tudo, você tem todo o conhecimento à sua volta e ao mesmo tempo não tem. Porque você fica às vezes muito sedento em ter todo o conhecimento, como também não ter e só ter as experiências que a vida está lhe propondo. E é muito difícil isso, porque como é que você vai agir diante de tudo isso? Buscar conhecimento e experiência ao mesmo tempo, mas uma coisa termina chocando com a outra, ou um ou outro, e que ponto você começa a dosar tudo isso? É porque essa fase da adolescência, da juventude, é uma fase muito complicada.
porque a gente acaba, de certa forma, saindo dos domínios dos nossos pais. Você começa a ganhar liberdade. Que é aquela educação, porque os nossos pais, eles nos educaram de uma forma. Nos poliram. Isso, só que começa a aparecer a nossa bagagem das vidas passadas, que é aquilo que a gente traz com a gente. E também tem a influência do exterior, do pessoal de fora, da mídia, dos amigos. Então aquilo fica na cabeça do jovem, e aí, tipo, qual eu sigo, qual é, e ao mesmo tempo ele tem uma certa tendência para determinada coisa, e realmente é uma fase muito difícil, mas passa, viu gente, passa. Não só isso, né? Eu acho que a responsabilidade do jovem com relação ao processo da saúde é o cuidado com a matéria, né, em si. Porque nós ganhamos essa vida, nós ganhamos o direito de vir até aqui, de reencarnar e de pagar, né, de nos livrar de todas aquelas partes, resgatar os nossos carros e chegar aqui e a gente destruir a matéria que a gente ganhou, né? Eu acho não tem muito sentido. Então, o jovem que tem essa consciência, eu acho que ele já trata de uma maneira diferente, de uma maneira diferenciada. Então, você vai cuidar melhor da sua saúde, você vai saber o que é melhor para você. E esse vai ser o limiar da coisa, né? Esse vai ser o ponto de partida e o ponto de início. Até que ponto eu estou fazendo bem ao meu corpo, ao meu espírito e assumindo essas responsabilidades, essas atitudes. É isso aí, a gente falou muito aqui da questão das festas e, né, quando eu estou na sociedade e tudo mais. E quando a gente vai pro lar, a gente tem umas pinceladas já, mas quando a gente vai pro lar, que aí no mesmo livro ele fala, o lar é onde se realiza a preparação do jovem para a vida na terra. Então a gente sempre diz assim, um prédio ele precisa daquele alicerce, né, para ser construído. Se for um alicerce mal feito, vai cair o prédio inteiro. Então é do mesmo jeito da nossa vida, né? Quando a gente vai começar, a gente sempre tem a educação e nossa base está em casa, né, no nosso lar. Então como é que vocês acham que, assim, tem sempre aquela fase rebelde do jovem que não quer ouvir, que não quer e acha que sabe tudo? Também o jovem vai ser o reflexo do que ele faz em casa. Se for um ambiente ruim, ele com certeza vai ter pensamentos de uma forma, vai agir de uma forma. Então tudo vai refletir no que ele passa em casa. E outra coisa, o seu eu verdadeiro, ele aparece dentro de casa. Porque a gente pode até mascarar na sociedade, ser uma pessoa, até aparentar ser uma pessoa de bem, um santo, na casa espírita, um trabalhador. Casa espírita todo mundo é fantástico. Tá ali, totalmente engajado, fazendo parte de todos os projetos, e quando chega em casa... Só que dentro de casa é quem você é verdadeiramente. E geralmente tem certos conflitos dentro de casa, tem pessoas que é uma convivência difícil. Isso é verdade. E propositadamente, né? Porque assim é o lar o seu laboratório para o mundo. É a nossa maior escola. Exatamente. Começa de lá. E eu noto assim, pela minha experiência particular, que é onde você realmente é obrigado a lapidar ali todos os seus sentimentos controversos, que a gente aprende que são negativos no espiritismo, que você realmente é obrigado ali a trabalhar seu egoísmo, seu orgulho, sua vaidade, a aprender a ser uma pessoa mais humilde, porque todo dia vai acontecer coisas que você se vê naquela situação de que agora feri meu ego. E agora foi meu carro. Agora, exatamente, é bem assim. E não tem pra onde correr, você vai dormir com ele. Exatamente. Pra quem não viu, minha gente, nós somos irmãs, os sobrenomes são iguais, então a gente sabe o que a gente tá falando. É bem isso mesmo, não tem como você correr. Você faz, às vezes você tá do lado de fora, você pode fazer o que você quiser, você vai ter o seu conforto quando chegar em casa. E em casa não, você vai ter que lidar com aquilo. Você vai ter que passar por aquilo até você conseguir resolver. Mas vai ter que aprender a força de um jeito ou de outro. Porque quando se trata de amigos de colegas, de trabalhos e de universidade, você se afasta, fica um pouco tempo longe. Mas em casa não. Em casa é aquela convivência todos os dias. Só que o que eu acho engraçado dentro de casa é porque é aquela relação de amor e ódio. Mas se falar do meu irmão por aí. Também. Então, realmente, é muito essa misericórdia divina que Deus coloca para nascer no mesmo lar. Porém, assim, eu acho que a gente tem essa visão
diante das brigas, das confusões, a gente consegue entender isso. Mas tem famílias que nem isso. É uma opção você reconciliar ou não. Porque senão fica mesmo dentro da mesma casa, mas aí dorme no quarto diferente, ou então até no mesmo quarto, e não se conversam, não se falam, e é como se fossem estranhos na mesma casa. Ou seja, também é uma opção você, assim, entender que o perdão é necessário, entender que a relação afetiva vai levar você a evoluir, assim, na vida sentimentalmente, até para a sua vida profissional também, de você lidar com as pessoas à sua volta. Porque imagina uma pessoa que em casa não sabe pedir desculpa, e como é que é essa pessoa também no trabalho? Não é? Será que ela sabe dizer assim, desculpa, eu errei, fiz esse procedimento errado, ou então, tipo, ignorar outra pessoa, atender mal aos clientes, qualquer coisa do tipo. Certamente vai ser muito difícil em qualquer aspecto, conviver com alguém assim. As pessoas da sua família, como você vai tratar bem. Exatamente. A gente sempre tem mais paciência com o de fora, né? Sempre assim. É André Luiz que fala que tratar os seus familiares como vocês tratam as visitas. Isso mesmo. Agora, isso que Nédia, rapidinho, isso que Nédia falou da questão das relações entre familiares, eu até estendo para a relação, assim, das pessoas em geral, porque na atualidade em que vivemos, com essas inovações tecnológicas, as relações elas acabam se tornando muito mecânicas, sabe? Muitas vezes, dentro da própria casa, são as pessoas conversando só pelo celular, pelo computador, e não tem essa proximidade. É mais difícil ser jovem hoje do que nossos pais foram. E o acesso à informação está algo muito, muito rápido. Então, o que hoje está bombando na mídia, semana que vem ninguém mais nem vai ouvir falar. Esse aí a gente tem poder aqui, né? Pronto, aqui tá o poder. Outra coisa, o jovem tem memória muito curta também do que acontece, tanto politicamente quanto dos desastres que acontecem, das revoluções. Então a memória, ela acaba sendo muito, muito curta, e as pessoas não estão atentando para o que está acontecendo. Aí realmente é muito difícil. As relações, as pessoas têm que voltar àquele convívio, aquele aconchego, aquele carinho que tinham com os outros. O afeto. Inclusive tinha até não sei se era um restaurante, uma lanchonete que tinha, tipo, não temos Wi-Fi, conversem entre si. Tem uma campanha no ônibus, eu vi essa semana, lugares propícios justamente para fazer amizades. Eu achei interessante, porque aqui ponto a gente chegou, né? Isso que tá faltando, a gente tá muito ligado nas tecnologias, mas perdeu essa afetividade. Conversando até entre si dentro de casa. No próprio celular, né? E o irônico é que justamente muitas vezes a tecnologia é vista como o princípio inicial de conectar as pessoas, mas na realidade está afastando todo mundo. Verdade. Só abrindo um parênteses aqui, nós tivemos 2 interações. Rafaele, ela comentou que anos atrás era visto poucos jovens atuando no movimento espírita, e atualmente vejo crescer esse número bastante. E ela diz também que os jovens estão mais ativos porque aumentou o acesso à informação. Alguns simpatizavam com a doutrina, mas não sabiam onde tinham os centros espíritas ou tinham medo de ir. É do que a gente está falando aqui, do mesmo jeito que atrapalha bastante, também acaba ajudando, né? Mas é saber dosar. Você bota no YouTube palestras, você assiste. Você tem um número imenso. É fantástico. E aí, pergunto a vocês, o Brasil é o país do futuro? Seria o país do futuro? É um país amigável, né? Que nem diz aquele Brasil, pátria do Evangelho, a gente cuidando chega lá. É verdade. É porque assim, nós brasileiros temos essa afetividade. Isso é o acolhimento da coisa, né? O Brasil acolhe de tudo. O Brasil passou, claro, por mudanças assim, terríveis e tal, necessárias para o crescimento do país, mas a gente vê hoje o jovem, ele é totalmente inteirado com a coisa. E ele traz o Brasil e mostra o Brasil como futuro mesmo, como aquilo ali que tem que ser seguido. Porque aqui nós temos todas as maneiras assim, possíveis de acolhimento, seja ele de uma religião tal, seja ele de uma doutrina tal, seja ele daquilo. E essa mesclagem toda, que esse é o fantástico da coisa. É essa miscigenação que já existe na nossa raça, que passa a ser na cultura religiosa. O que eu acho interessante é que em todos os países, pelo menos o que eu ouvi falar, que as pessoas chegam, tem que falar a língua daquele país, né? Isso. Mas no Brasil, os estrangeiros chegam, a gente se esforça para falar a língua deles, até para acolher melhor os estrangeiros.
brasileiro. É porque eu nasci aqui não. Eu me sentindo brasileiro. Ele é um povo que já tem a solidariedade na genética, digamos assim, porque você pode ir do rico ao pobre, na hora do aperto ele vai se solidarizar e vai estar todo mundo unido, vai estar todo mundo ajudando o outro, em prol de amor ao próximo. Exato. Você vê o que aconteceu, né, há um tempo atrás, o pessoal que houve as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Nós aqui nordestinos que sofremos tanto com a falta de água na seca, não temos, muitos deles não tem mesmo, assim, nada, não tem literalmente nada, só tem uma terra seca e árida e animais mortos porque não existe água, mandando aquilo que a gente já não tem pro pessoal que lá não tinha mais nada, né? Então é uma coisa assim, incrível, é uma ligação de 4.000 quilômetros que o povo brasileiro sofre junto. Sofre com quem está uma perda, sofre com aquela pessoa que está passando por uma necessidade. Então vai todo mundo ajudar. Principalmente você vê a dimensão das coisas pelas campanhas das redes sociais. Você vê, teve uma menina aqui na Paraíba que ela estava sofrendo, teve leucemia, ela faleceu, infelizmente. Assim, né? Digamos para os pais que não têm o conhecimento, mas a gente. Isso. Desencarnou, né? Teve leucemia. E houve uma mobilização imensa nas redes sociais para doação de sangue. Então, assim, era uma coisa que ninguém ia no Hemocentro, ninguém chegava lá e dizia, olha, eu quero doar, se não fosse assim. Então, o jovem tomou essa iniciativa, que foram os amigos dela, e impulsionaram isso para o Brasil inteiro. E atingiu vários famosos, que foram atingindo várias pessoas. Então, foi se tornando um ciclo sem fim, graças a Deus. E o Hemocentro, ele chegou a receber 2.500 doações por dia. Ele nunca tinha recebido mais que 100 doações no dia. Então, se não é um jovem que está antenado com essas novas tecnologias, se não é um jovem que está ali sendo educado pelos pais no lar, que se não fosse nós brasileiros, que já temos intrínseco em nós, né, no nosso ser, essa solidariedade, acho que não teria atingido tanta gente assim. E em questão dessa solidariedade, a gente vê que não é só com os amigos e com os desconhecidos, mas principalmente também com a nossa família. Porque se a gente comparar a família brasileira e a família de outros países, outros locais, a gente vê que é bem diferente essa relação. Com certeza, eu estava falando essa semana mesmo com uma amiga que ela morou fora durante um tempo. E ela disse, Érica, é tão diferente. Lá quando chega na época da universidade, um irmão vai para um canto, o irmão vai para o outro, o pai vai fazer outra coisa, a mãe também. E quando se junta, cada um fica no canto separado, ninguém interage, ninguém conversa. Vai embora e termina ficando vários estranhos. Aquelas aquele almoço, né? Pois é. 50 pessoas, aquela galinha. Nessa discussão todo mundo briga, mas conta uma piada, já tá todo mundo rindo. Todo mundo se abraçando, resolveu tudo. Eu achava isso interessante, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar fora do país, mas você realmente é uma coisa, assim, até a questão de você ir na loja, sabe? Quando você chega lá, os atendentes são bem, assim, você tem que procurar, ir atrás. Mas aqui as pessoas chegam e falam, e perguntam, e dão opiniões, né? Ajudam. Jéssica, que participa da juventude lá com a gente, Diana, ela tá morando na Hungria agora, e ela disse assim, que a coisa que ela mais teme, assim, ela teve uma vez, entrou no metrô e começou a ouvir um barulho muito forte, ela achava que era bomba, porque foi na época da invasão lá da Rússia com a Ucrânia. E ela achava que era bomba, que tinha chegado bomba lá, e ela ficou ali assim, esperando a reação de algum deles lá, e ninguém se solidarizou para dizer que não vai acontecer nada, vamos ficar todo mundo calmo. E ela disse que não, e ela se tremendo lá no escuro, e todo mundo parado, se olhar, e ela falou, não, se eles estão calmos, então tá. Exatamente. E tem essa coisa, assim, na rua ninguém dá um sorriso, ninguém olha pra você assim, tipo, bom dia. E ela disse que se você for fazer isso, você é louco. Você é uma pessoa louca, você não me conhece, que você tá falando comigo. É quase isso. E você falou aqui do Hemocentro, e aí me lembraram aqui também que a gente tem hoje um trabalho feito por jovens, muito interessante aqui de uma pessoa, que é o do Dois Sangue Paraíba. Sim. Você já ouviu falar? Eles têm um trabalho muito, muito bom. Quem quiser saber mais, entre aí no Facebook, procure Dois Sangue Paraíba, tem no Face. É fantástico o trabalho deles, eles fazem campanhas de doação e
doação de sangue, também mexe em várias outras coisas, visitam hospitais e crianças com câncer, levam música, é muito interessante o trabalho deles. Falando do Crianças com Câncer, me lembrou a campanha da doação de cabelo. Sim, também Eu participei. E assim, foi uma campanha muito interessante porque no meu meio eu vi muitas pessoas assim se desapegando porque era para ajudar a outra. Né? E isso foi bem interessante porque eu não sabia dessa. Você bastou a iniciativa de alguém, né? Desse apego e só bastou a iniciativa de alguém do grupo de amizade para poder que a ideia fosse correndo. E cabelo está diretamente relacionado com a vaidade da mulher. Exatamente. Principalmente da mulher. Então é muito bonito isso, ver o pessoal se mobilizando em prol das crianças. Recentemente teve aquele. Eu já trabalhei já participei, já fiz trabalho voluntário lá com as crianças com câncer e realmente você vê que é uma coisa que elas sentem muito falta, a questão do cabelo das meninas. Mas acho que isso também vai assim, da formação, né? Porque a mãe normalmente tem aquele negócio, deixa eu colocar uma chuquinha que vai ficar linda, vai ficar mais feminina. E sempre vai colocando isso na cabeça da criança de que o cabelo é necessário, né? E durante essa campanha, teve também um pessoal de centros espíritas que iam lá para, olha, não é sempre assim, às vezes é necessário. Né? Educando a criança para mostrar para ela que não é necessário sempre. Tem uma outra campanha, até uma modelo, ela tem um blog, eu não me recordo agora. Passou ou foi no Globo Repórter ou foi em algum programa assim da TV. Ela incentivando as pessoas que têm câncer a não perder o seu amor próprio só porque perdeu os cabelos. E isso eu achei fantástico, porque foi muito interessante a forma como ela abordava isso, sabe? Que é dela não se deixar abater só porque ela estava nessa situação. E assim, ela mostrava que poderia ter outros modos de você continuar bela. Inclusive ela fez book para divulgar esse ideal. Não, ela usa isso. Além disso. Ela se maquia e tal. A Gisele Bündchen vai até lá pra fazer uma. É fantástico. Legal. Você observa assim, realmente essa pessoa está crescendo com essa prova na qual ela está passando. Expurgando as energias dela. Infelizmente nosso tempo tá acabando, a gente tá ali naquele nosso zero. Tchau, Mayara. Mas aí pra gente finalizar o nosso debate, eu acho que é um ponto muito importante que a gente fala que daqui a alguns meses vai estar acontecendo os eventos mais importantes, né, para a nossa sociedade, que são as eleições, que aí definir a questão como vai ser o nosso país nos próximos 4 anos. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso também, né? Como é que o jovem deve se portar diante disso, o conhecimento que ele tem que ter. Claro, vocês estão falando de políticos diretamente, mas em relação a esse âmbito, esse meio político, né? Como é que a gente deve se portar diante disso? O que é que a gente deve saber? O que é que a gente deve fazer? Acho que o jovem deve agir justamente com discernimento, né? De não ouvir uma informação de um candidato e se fixar nela, sem investigar os outros, sem se informar se aquela informação realmente processa, é verídica, e fazer realmente uma pesquisa, né? Porque é o seu voto que vai estar em jogo, então você tem que saber de fato os pré-requisitos, o histórico de quem você está votando. Acho que tem que tirar essa consciência também do jovem de dizer assim, eu sou só mais um. Tipo, exatamente. Não tem quase nada, não é só um voto. Não é só um voto, é só consciência. Eu acho que se você tem consciência de que está fazendo algo e você tem consciência de que você pode movimentar outras pessoas, a partir disso daí, você pode mostrar a outras pessoas, olha, aqui é o caminho certo. Tanto isso é muito questão de política, de aquela coisa política. que se você quer mudar o mundo, você tem que começar primeiro pelo seu. Não é? Então é uma atitude bastante importante e essa questão que você levantou é bem pertinente. Porque, assim, a maioria realmente só se conta como mais um número. Não observa que ele pode e tem a possibilidade e o poder de mudar um país. Igual como foi nas revoluções do começo do ano, no final do ano passado. Sim, em junho. Em junho, exatamente. Onde nós mostramos o poder que o povo tem em atuar na sociedade. E eu acho que, falando de administração pública, é bem isso. O povo tem que notar que são eles que são importantes, o conhecimento, a busca deles pelas informações dos candidatos
é que vão fazer totalmente a diferença em quem você vai escolher para lhe representar. Porque o administrador público tem que trabalhar para o povo, servir o público, e não a gente quem tem que servir a eles ou se mostrar de forma tal. Eles estão lá para nos representar, fazer leis que melhore o nosso convívio, melhore as necessidades básicas da sociedade. E não simplesmente nós nos colocarmos a serviço dos representantes, quando na verdade já diz tudo. Eles são os nossos representantes. É cobrado. O Brasil está passando por um momento muito difícil politicamente, todo o contexto. Então eu acho que essa eleição vai ser muito importante. E eu tenho visto uma participação maior dos jovens. Na minha escola mesmo, vejo conversando, discutindo os candidatos. Eu acho muito bonito, e principalmente a participação dos professores e da família em casa, incentivando a política. O jovem meio que perdeu isso, né? Esse fato de, eu não gosto de política. Mas você vê política em tudo. Política é tudo. Né? Eu acho que falta essa consciência da política no jovem. Isso passa desde o ensino médio, do ensino fundamental, da ciência, de mostrar a você, olha, aconteceu isso, assim. O Brasil só conseguiu chegar a ser o que é hoje pelo fato da política, pelo fato do jovem ter ido atrás, do jovem ter ido lutar. Então por que ele vai parar agora, né? Outra coisa importante que eu acho é não julgar determinados candidatos. Porque a gente vê que é algo que acontece muito, é ficar dizendo, fulaninha é ladrão, fulaninha é isso, é fazendo campanha contra determinado candidato. Mas será que isso é uma atitude cristã? Você ficar expondo determinada pessoa ao ridículo, de certa forma também. Então, tudo bem, a gente sabe que aquela pessoa ela pode não estar apta para assumir o poder. O que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, fazer muita oração por ela, porque é um espírito, como todos nós somos, é o nosso irmão. E ela está numa situação muito difícil também. Exatamente. Está se expondo. Deve ser fácil. Ela está exposta. E lembrar que o povo tem um representante que merece. Que o representante é o espelho do seu povo. Então, se a gente ainda não tem condições de ter um Jesus representando é porque tem que melhorar a base também. Exatamente. Eu achei isso que você falou, Maia, eu tava pensando, eu preciso admitir assim, que antes eu era, até pouco tempo, eu tava nessa de, política é tudo ladrão, não vou botar nesse negócio, pelo amor de Deus, eu revoltada, né? E aí foi quando aconteceu o acidente com a Eduardo Campos, que aí teve todo aquele choque, todo mundo, né, voltou pra aquele lugar. E aí foi que eu vi, rapaz, eles são pessoas, são seres humanos antes de qualquer coisa, né? E no dia anterior ele tinha dado uma entrevista no jornal, e assim, às vezes eu acho meio pesado o jeito que eles falam, como se fosse realmente ou se não fosse um ser humano, né? E aí nessas horas você pensa, rapaz, ele é uma pessoa, um pai de família, né? Eu achei muito bonito que todo mundo se solidarizou. Eu achei também, apesar de ser um político e tudo mais, as pessoas estavam, né, perto, eu achei. E ter cuidado também, né, porque às vezes o jovem ele é muito fanático. Ele pega algo ali e isso. Eu acho que tem que isso. Tudo que é em excesso é veneno. Então tem que ter cuidado o jovem quando for iniciar essa parte da politização em si. Ter cuidado para não ser efusivo demais, ser pertinente demais com relação a isso. Eu, por exemplo, eu sempre quis votar. Desde os meus 10, 11 anos eu sempre fui envolvida com política, mas não era desse fato de estar ali. Se aquela coisa... bandeira, né? Não, eu levantava bandeiras. Mas não de estar ali. Só existe o meu candidato. Sim. Sabe? Eu sempre fui de pesquisar, sempre fui de ver os dois lados. Sim. E tem que existir isso. O jovem precisa enxergar. Exatamente. Você não vai estar ouvindo só um lado, não é só que nem você faz consigo. Quando alguém não for ouvir o seu lado, e aí, como é que vai fazer? Então você tem que ouvir os dois lados. Não pode ser desse jeito de estar ali loucamente, passando a sua vida, não entregando a sua vida para aquela pessoa, como se aquilo ali fosse o fim do mundo, e não é. Até porque você bota praticamente um fecho feito um asno e só vai conseguir enxergar um ponto, não vai conseguir ver com maior amplitude, que é o mais interessante. Porque você tendo só um ponto de vista, não tem como você ter comparações e saber o que é bom e o que é ruim. Exato. Precisa enxergar todos os números, com toda certeza. Bom, caminhando agora realmente para o nosso fim, né? Infelizmente.
Nós temos só mais uma interação pelo Facebook, que foi de Nielza Maria. Neste momento, ouvindo e assistindo ao vivo os jovens espíritas, falando também de Ed Mabel. Uma verdadeira lição sobre uma verdadeira lição sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, muito obrigada pela participação. Beijo, tia. E aí, também lembrando que... Só um minuto, achar que sim. Lembrando que domingo nós vamos ter o Ponto a Ponto, com o tema Inclusão na Casa Espírita, entrevista com Marcos Paterra, de 4 horas, ao vivo. Lembrem de estar conectados conosco no mesmo site, né, de Amigo Espírita. E mandando abraços para Rafaela, Nielza Maria, Marinha, Naide Simões, Tatiana Lorentes e a todos os outros que nos acompanharam aqui pelo debate, pela nossa conversa. Agradecer a vocês, né, pelo ótimo debate. Muito Nós que bom. agradecemos. Mas foi fantástico, muito bom o debate. Muita gente, por a gente já ficava um tempão aqui, né, falando. Mais uma hora aí adentro. Mais fala. Claro, então. Mas agradecendo a todos e também agradecer a nossa querida amiga Eva por estar presente conosco. E é isso, e fica o convite já para vocês estarem com a gente novamente, né? Vamos fechar numa nova data para conversarmos mais uma vez. Só marcar. Pode terminar isso. Não vou mandar beijo. Mandar beijo pro papai, pra amanhã. E lembrando que nosso evangelho da próxima semana vai ser sobre a cólera. Então fiquem aí atentos na nossa... E aí, para qualquer informação, o Facebook, a Rede Amigo Espírita também, sempre a gente está postando informações. E pra gente finalizar, Maela trouxe aqui uma mensagem pra gente, Bezerra Menezes. E aí já vou pedindo para que vocês vão se concentrando também, para que a gente vá se caminhando para a nossa prece final. Isso aqui foi uma pergunta que fizeram a Divaldo. O que Dr. Bezerra de Menezes fala do futuro do jovem no movimento espírita do Brasil? E aí, Divaldo fala que Bezerra disse, quando consultou o Dr. Bezerra de Menezes, aí ele disse: diga aos nossos queridos filhos que eles não são a esperança, eles são a realidade do amanhã. Diga que os mentores da humanidade confiam neles, na condição de construtores da humanidade do futuro. Eles são o alicerce da sociedade infinitamente feliz. Diga-lhes que são a força e os mais velhos são a sabedoria. É necessário unir a força com a sabedoria, porque a força que não tem discernimento transforma-se em desastre, e a sabedoria que não tem força não pode produzir nada. Diga que eles são o futuro, mas devem cuidar do presente, porque se o presente não for rico de bênçãos, o futuro será assinalado pela tragédia. Diga que eles firmaram um contrato no além para esta experiência. Todo o contrato tem cláusulas, e algumas cláusulas que eles firmaram exigem-lhes alguns sacrifícios. Saúde moral, boa conduta, entusiasmo na luta, não sintonizar com o mal. Diga aos nossos filhos. Olha que beleza. É isso aí. Bezerra sempre. Olha a responsabilidade, né? O futuro do nosso país. São os nossos alunos, né? Alguém quer fazer a prece nesse final? Posso fazer? Mas só agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui conosco. Fiquem ligados aí e até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. Agradecer por esse debate que foi maravilhoso, bem intuitivo. Agradecer a presença de todos, aos que nos acompanharam. Que possamos levar para nossas casas esses ensinamentos, que possamos levar para nós, para o nosso futuro e aos nossos futuros filhos. Que um dia serão jovens e daqui a pouco nós que somos jovens agora seremos o futuro. Um futuro já bem trabalhado, um futuro que sabe e tem ciência do que é capaz e de como será capaz de fazer isso. Senhor Jesus, permita que os espíritos que nos acompanham nesse momento possam nos guiar, nos proteger,
possa nos levar amor e que levamos esse amor a todos que se encontram lá fora, que se encontram próximos de nós e ao nosso lar. Que assim seja. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.